Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom, hoje a gente vai começar falar de alguns comandos do Docker, tá? Na verdade, até primeiramente peço desculpas para vocês. 2 semanas que eu não posto aula, que eu não posto nenhum vídeo. Por quê? Porque eu tenho meu trabalho e essa semana tava bem corrido, ainda está bem corrido, mas eu fico devendo para vocês, né? Eu fico falando, pô, eu me comprometi de fazer os vídeos, né, para ensinar pra galera, eu não posso parar. Então pode ser que em 2, 3 semanas eu não consiga postar vídeo, pode ser que a semana inteira eu consiga postar vídeo, mas a gente vai seguindo. Vai chegar uma hora ali que eu vou conseguir pelo menos postar um vídeo por dia. Mas por enquanto, vamos seguir assim, tá bom? Para quem tá chegando aqui agora, nesse lab, só para você ficar atento, né? Porque isso daqui a gente está criando uma série de aulas e pode ser que essa série de aulas vire um curso, né? Então, para quem não sabe, vê aqui embaixo. Você pode, se já estiver o curso ou a aula já estiver disponível completo, você vai conseguir pegar certificado lá no nosso site também, no site da Andem, tá? É só você fazer o curso por lá e você pegar. Porém, o curso, como ele ainda está sendo criado, eu não vou colocar lá por enquanto. Só quando esse curso estiver completo, eu coloco lá. Beleza? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Uma coisa que eu fiquei devendo para vocês, a gente falou bastante sobre a arquitetura do Docker, né? E de container em si. Peço perdão porque eu estou um pouco gripado também para completar, né? E a gente falou um pouco, muito teoria, e hoje eu vou passar um pouco de prática para vocês aqui, para vocês entenderem. Hoje a gente vai aprender, na verdade, só a estrutura e comandos de container, tá? A gente vai falar sobre imagem um pouquinho ali, mas a ideia é que vocês entendam um pouco de como são os comandos imperativos, né? Ou seja, algumas pessoas falam comandos imperativos ou interativos, que é aqueles comandos que a gente vai digitando para criar alguma coisa, ou estruturas declarativas, que seria um arquivo, né? Ou você cria um Docker Compose, né? Para você criar toda a estrutura de container com dependências, né? Ou você cria um Dockerfile para criar suas imagens, né? Seria uma estrutura declarativa, né? Que é onde você coloca toda a sua receita para fazer um deploy de um ambiente inteiro, por exemplo, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui como que a gente vai seguir. Eu tô com a minha máquina aqui já. Para quem tá chegando aqui agora, não sabe o que que é, não sabe como que faz para instalar o Docker, tudo, tem um vídeo aqui no canal também mostrando como fazer a instalação do Docker, tá? Então volta lá na aula e faz a instalação e depois volta aqui para essa aula. Mas para quem já tá tudo instalado, tudo bonitinho, o primeiro comando que a gente vai falar aqui é o comando ps e o ls, que é para você listar os containers que nós temos no ambiente. Então, basicamente você vai digitar docker container ls. Olha só, isso é bom. Já que isso aconteceu, muito bom que isso aconteceu, que é o que a gente já resolve isso agora. Aqui, como vocês podem ver, eu tô com o meu usuário comum, né? O meu usuário que ele não tem permissão de root aqui dentro da minha máquina. Para eu fazer com que esse usuário tenha permissão para poder rodar o comando Docker, eu tenho que fazer o seguinte comando. Primeiramente, eu vou digitar aqui, ó, get ent para ver no meu passwd, no meu groups, quer dizer, meu arquivo groups, se eu tenho algum grupo chamado Docker. Olha só, eu tenho um grupo chamado Docker, então é através desse grupo que eu vou atrelar o meu usuário Ubuntu, tá? A esse Docker aqui, ao grupo Docker. Então, como que eu faço? User add ou usermod também, tanto faz, A minúsculo, G maiúsculo, ou seja, eu vou adicionar um grupo no Docker. Quem que você vai adicionar? Você pode colocar, por exemplo, o grupo... Opa! Você pode colocar, por exemplo, o usuário corrente usando esse cara aqui, tá? Opa, sem permissão. Beleza? Se eu der um get ent aqui, olha o que ele fez para mim. Ele pegou meu usuário corrente,
né, que seria o Ubuntu. Isso aqui na verdade eu coloquei uma variável, mas vocês podem, por exemplo, colocar da seguinte forma também, colocar o usuário direto, não tem problema. Mas eu coloquei via variável porque dependendo do seu ambiente, você também pode usar essa variável e ele vai pegar o usuário corrente que você está agora, tá? Então, se eu der um eco aqui, só para mostrar para vocês, se eu der um eco nessa variável aqui de ambiente, vocês vão ver que o meu usuário corrente aqui é o Ubuntu, então ele colocou nesse grupo aqui. Pô, Wesley, mas aí funciona agora se eu digitar um Docker container ls? O que vocês acham? Na verdade não funciona porque ele precisa rodar os scripts de inicialização do sistema. E tem duas formas, você reinicializa o sistema, outra forma mais fácil também que é você sair do terminal e entrar de novo. Ele vai rodar todo o bootstrap do Linux, né? Toda a parte de perfil do Linux. E se você digitar aqui agora o Docker Container ls, vocês vão ver que agora ele vai funcionar direitinho, tá? Aí você me pergunta, pô Wesley, por que você está utilizando o comando container se é somente o Docker, né? Por exemplo, Docker PS ou Docker, o ls acho que não funciona na verdade, né? Mas o Docker PS funciona e tal. Pessoal, assim ó, a própria Docker, ela está mudando, ela reestruturou a sua forma de arquivos aqui dentro do Docker, tá? Porque muitas pessoas estavam se atrapalhando na questão de comandos e nunca sabiam o que estavam fazendo. Se eles queriam fazer uma manipulação em um container, se eles queriam fazer uma manipulação em uma imagem. Então eles colocaram uma coisa mais clara para quem está usando os comandos. Eu prefiro usar sempre assim. Eu vou digitar bastante porque eu digito para praticar e para não esquecer. Façam o mesmo também. E vamos lá. Docker Container ls. O que ele vai fazer? Esse Docker Container ls? Esse Docker Container ls ele vai listar todos os containers para mim que estão em execução aqui no meu ambiente, tá? Ah, Wesley, mas eu quero ver todos os containers que estão em execução e os que foram executados. O menos A, coloca o menos A, ele vai mostrar para você todos os containers que estão em execução e que já foram executados. No decorrer do curso, vocês vão ver que isso, vocês vão entender melhor porque que a gente não tem nenhum container ainda. O PS é a mesma coisa. Você pode digitar o PS só, ele vai mostrar os containers que estão em execução, e o PS-A, os containers que estão em execução e os containers que não estão em execução. Vai mostrar todos. Vamos criar aqui um container, então já vamos aproveitar e criar um container aqui. Qual que é o comando de criar um container? Docker container one, tá? Eu vou, primeiramente aqui, eu vou digitar um -it, ou seja, eu tô falando que, olha, Docker, quero interagir com um container, e o run é como se ele é concatenação de 4 comandos, a gente vai entender isso mais pra frente, mas ele é concatenação de 4 comandos. Então eu quero criar alguma coisa, por exemplo, executar alguma coisa. Então, do modo interativo ou imperativo, tudo faz, vocês que sabem como vocês falam. O T de terminal, tá? Então, ou seja, eu quero rodar esse comando e entrar dentro do terminal. Então, eu vou usar o deb aqui e vou dar um enter. Vamos ver. Ele está fazendo o pull da imagem. Está extraindo a imagem. Beleza. Ele baixou a última versão do Debian, tá? E vocês podem ver que aqui ele já entrou dentro do container, tá? Como que você sai desse container sem matar ele? Porque a gente também vai entender sobre entry point, mas nesse momento, se você, por exemplo, der um Ctrl D ou um exit, ó, Ctrl D, eu saí, tá vendo aqui, ó, exit, eu saí. Se eu vir aqui e dar um docker container ls, vocês vão ver que ele matou o container. Docker ls -a, aí aqui é onde entra o -a, ele vai te mostrar o container que foi executado, beleza? Então é isso que o ls, o Docker Run faz. O ls, o ps, ele lista o Docker Run, o Docker Container Run, ele vai executar algo, né? Ele vai criar um container, ele vai fazer algumas características, né? Eu criei um container somente do Debian, só para a gente demonstrar aqui.
Mas eu vou criar aqui agora um negócio um pouquinho mais avançado. Então, eu vou criar um web server. Vou dar um docker container run -d, que é de daemon, ou seja, quando eu executar ele, eu fico em execução, ele fica como daemon, então o D é de daemon, -p de porta, e eu vou colocar uma porta 8080, 2.80, então menos 8080 para 80 de quem? Do HTTPD. Galera, aqui eu estou instalando o Apache, tá? O HTTPD é o Apache que eu estou instalando, pode ser o Nginx, vocês podem fazer como vocês queiram. E aí vocês têm que entender o seguinte. Essa porta aqui, eu estou falando que o meu host, que é essa máquina aqui, ó, esse Node02, eu quero que ele crie esse serviço apontando para essa porta, tá? E dentro do container, ele cria tipo um forwarding, ele cria tipo um redirecionamento. Quando eu bater nesse cara, eu quero que ele bata no 80 dentro do serviço do HTTP, do HTTPD, que seria o Apache. Então ele vai fazer tipo como se fosse um forward. Muitas pessoas falam que ele vai bindar, ele vai juntar as portas, né? E externamente eu vou ter essa porta aqui para uma pessoa utilizar, né? Um service. E aqui dentro do container eu vou ter a 80, que ele vai bindar a porta. Porém, se eu vier aqui agora e der um ss menos nlp, ou seja, a gente vai falar com o LSS. Eu quero que você me mostre os sockets, né, ou serviços. Não precisa traduzir, não precisa, por exemplo, mostrar HTTPD. Você mostra, eu quero ver a porta, o número, se ela está em listening e a porta em si, tá? Então, grep é 8080. Vocês vão ver que não tem nenhuma porta com 8080. Então eu posso pegar esse comando, vir aqui e rodar ele. Ele vai fazer o mesmo processo. Opa, acho que eu esqueci alguma coisa. Ó, esqueci de tirar o nome aqui. Vamos lá. Ele vai fazer o mesmo processo, ele vai verificar no meu registry local, que é onde fica minhas imagens do Docker. Se não tiver, ele vai lá no Docker Hub, baixa a imagem, coloca no meu Docker, no meu registry local da minha máquina. E aí, a partir de agora ele vai ter, quando eu for executar a próxima vez, ele vai ser muito mais rápido para subir. Então vamos lá, Docker contain ls. Observe que agora ele pegou o nosso site, deixa eu diminuir um pouco aqui. Ele pegou e criou aqui um HTTPD, um sitezinho pra gente, tá? E ele bindou aqui, ele pegou, criou um forward, né, do meu 8080 para 80 dentro do container, do modo TCP. E se eu vier nessa porta aqui agora, dar um SS, ó, agora a gente vai ver que a gente tem a porta 8080, tá? Se eu tentar criar outro container com essa porta, não vai funcionar, porque essa porta já está sendo utilizada. Ele vai dar uma mensagem para você, vai dar uma mensagem para você falando, olha, cara, esse cara está criado. Tanto se eu rodar aqui o comando de novo, olha só. E aí ele fala, olha, cara, esse cara aqui já está alocado, tá? Então você não pode utilizar essa porta, simples assim. Então, se eu vier aqui, eu posso, quer ver? Eu posso pegar, deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar o navegador aqui. Então, olha só, 192.68.1. Qual que é o IP daquela máquina? DDR, dev, show, dev, ls18. Olha só, ele é o 102. Se eu pegar esse IP, vamos colocar ele aqui, 2.8080. E vocês vão observar que agora ele tem aqui o nosso HTTP, o nosso Apache funcionando, tá? Beleza? Posso vir aqui. Eu posso vir aqui, Docker contain ls. A gente tem o HTTP.
o HTTPD. E aí como que faz pra gente parar esse HTTPD? Docker container ls, docker container stop. Posso, ó, para parar, você pode usar tanto o ID quanto o nome. Se vocês observarem, o doc, ele cria nomes randômicos, né? Ele nunca vai criar um nome igual. Então o nome aqui sempre vai ser diferente, tá? Eu posso colocar por nome ou por ID. O ID eu posso também fazer assim, ó. Por exemplo, eu posso pegar esses 4 números aqui. Então, A7212, por exemplo, esses 5 aqui e dar um stop nele. Opa. Então, beleza? Stop. Parei o container. Se eu vier aqui docker container ls, já não vai ter mais container aqui, tá? Como que eu faço para startar o container? Mesma coisa. Porém, você vem aqui, ó, pode pegar o número dele, né? Ou dar um start. Você pode dar um start. E você pode reinicializar o container também, fazendo assim, ó, colocando o restart. Mesma coisa, você pode fazer desta forma também. Pessoal, seguinte. Vamos conhecer agora um comando bem interessante, que é o comando run. Ó, observe, nós demos esse comando aqui, ó, esse comando para criar o nosso container, não foi? Só que aí, esse cara aqui, ele é a concatenação de 4 comandos. Vamos tentar entender esse cara. Ele ajuda muito no processo de criação do container e de algumas características. Vamos criar o container aqui de forma... vamos usar os 4 comandos para criar um container para você ver como é difícil, como é demorado para você criar um container e o quanto o run nos ajuda a fazer isso. Então, basicamente, quando o run é executado, ele vai executar os seguintes passos. Ele vai vir aqui, ó, docker image pool, né? Aí você vai escolher uma imagem, tanto que se você vier aqui, ó, docker image ls, você vai ver que não tem o nginx aqui. Então, se eu vier aqui, ó, docker image pool, eu vou colocar nginx. Ele vai fazer o que? Ele vai baixar ele vai verificar se existe dentro do meu registry. Como vocês viram aqui, não tem, só tem o Debian e o HTTPD, que é o Apache. Ele verificou, viu que não tinha e agora ele baixou a nossa imagem. Então, a nossa imagem vai estar aqui agora. Esse é um dos passos que ele faz para criar o container. Agora, outro passo que ele faz para criar o container é criar realmente o container em si. Então, o que ele faz? Docker create -p, ele vai colocar a porta, né? Aqui, 8080 para 80. Não, vou colocar 9090, porque a gente já usou 8080 lá no HTTPD. Então, vou colocar 9090, o -p, a porta, e o nome da imagem. Vamos ver se ele vai criar. Beleza, ele criou aqui. Se a gente ver docker container ls -a, né? A gente vai ver aqui, ó, que ele criou o nosso container. Eu posso, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o start desse container. Então, como que ele faz? Docker container start. Vou pegar aqui pelo nome dele para vocês verem de modo diferente. Olha só, startei o container. Posso ver aqui que agora eu tenho um HTTPD e tenho o nginx, a porta 90, né? Então eu posso colocar aqui 9090. Olha só, agora a gente tem um nginx, beleza? Então vocês viram dessa forma. A gente usou então o image pool para baixar a imagem, usamos o create para criar o container e usamos o start para ele startar o container. Falta mais um comando que é o exec.
Só que o exec, ele vai executar, ele executa ou o seu entry point, ou os comandos do entry point, ou ele executa qualquer coisa que tenha na frente. Então o que, que ele faz geralmente? Docker container, ele faz mais ou menos isso daqui, ó. Debian, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou docker container menos -it Debian e vou digitar aqui um bash -c e vou digitar um comando aqui. Já explico para vocês o que ele vai fazer. Eu vou digitar um ls no etc. Então aqui, pessoal, o que, que exatamente ele vai fazer aqui agora? Ele vai verificar se meu registry tem o Debian. Se não tiver, ele vai lá, baixa, faz o pull do Debian. Aí ele vai fazer o que? Ele vai criar o container com Debian. Ele vai startar o container. E o que, que ele vai fazer? Ele vai executar esse comando aqui, ó. Tá vendo? Então esse daqui, no caso, seria o exec. O exec executa comandos na frente. Então eu vou executar aqui para vocês verem, ó. Opa, esqueci de alguma coisa. Pessoal, eu tinha esquecido do run aqui, por isso que estava dando erro. Mas vamos lá, vou executar aqui. Observe o que ele fez. Ele entrou, ele executou o container. Ele entrou dentro do container e executou esse comando. Então esse cara aqui é o exec, é o que vem na frente, tá? O que vier na frente é o que ele vai executar para você. Qualquer tipo de comando ele vai executar. Então eu falei o que, olha, na hora que você inicializar o container, eu só quero que você me mostre o output do ls no etc. Só quero que você faça isso para mim. E aí o que acontece? Ele te mostra, ele te manda um output daquilo que ele fez. E ele não inicializa o container, porque eu não pedi para ele inicializar, só pedi para ele mostrar o que tem lá, executar, mostrar e depois morrer. Então o que ele vai fazer? Ó, se eu der um docker aqui, o Docker LS, vocês vão perceber que só tem o nosso servidor web. Os nossos dois servidores web aqui. Não vai ter o nosso Debian aqui em execução. Então perceberam, pessoal, a dificuldade que a gente tem trabalhando sem o run? O run ele nos ajuda a administrar melhor e ter mais performance quando você executa containers. Ele faz todos os processos pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Como que você faz para você acessar? Deixa eu parar esse cara aqui. Eu posso usar assim também, né? Mas não é legal usar assim, mas só para parar aqui por enquanto, vamos parar. Beleza? Eu tô aqui só com o Nginx. Eu vou executar também o deb para vocês verificarem uma coisa. Deixa eu ver aqui, docker container start Debian. Ok. Docker container ls. Beleza, eu tenho aqui um servidor web e um Debian. Vamos acessar o servidor do Debian. Como que eu faço para acessar essa máquina? Docker exec -it, então de modo interativo no terminal eu quero acessar essa máquina, tá? Você pode pegar o ID dele, né? E -bash, ou seja, o terminal que você quer entrar é o bash. Ou você pode colocar um SH também, tanto faz. Se esse cara usar o SH, você pode usar o SH, tanto faz. Então, eu posso utilizar o bash. Já estou dentro do container, tá bom? Já estou dentro do container. Conforme eu falei, se você der um Ctrl D, ele vai matar o container, porque o entry point, o principal processo do Debian é o bash. Então você vai matar o seu bash, você vai matar o seu serviço. Então, para você sair dele sem matar, é só você digitar um Ctrl PQ, beleza? Digitou um Ctrl PQ, você vai continuar com o seu Debian em funcionamento e não vai precisar matar ele. Outra forma de você acessar esse cara aqui é dando um attach, tá? Você dando um attach, deixa eu aqui, aí você não precisa usar o bash, porque ele já utiliza o próprio interpretador daquele próprio ambiente lá, principalmente se ele tiver um entry point como bash, um terminal, tá? Então attach, número do docker, do container, e também acessei o cara aqui. Ctrl PQ, sair, beleza? Meu container está ainda
em execução. Agora, olha só que legal. Eu vou fazer os mesmos processos com o servidor Nginx. Deixa eu pegar aqui a imagem. Exec. Vou entrar aqui com o bash. Beleza? Ok. Entrei normal dentro do meu Nginx. Ok? Olha só. Eu apontei aqui. Eu falei para ele que eu quero entrar dentro do container pelo bash. Ou seja, eu usei o interpretador bash igual eu usei no Debian. Ok. Ctrl P. Agora aqui é outra coisa legal. Se eu der um Ctrl D, ele vai matar o container? O que vocês acham? O que vocês acham? Ele não mata o container, porque o principal entry point dele é um script que tem dentro do Nginx. Então ele não vai matar o container. Você viu que eu dei um Ctrl D, Docker, então ls aqui. Vocês viram que ele não matou, porque o entry point dele, ó, quem é? É um script. Já o entry point, depois a gente vai falar sobre entry point, sobre outras coisas, mas o entry point do Debian é o bash. Então se você der um Ctrl dele, ele vai matar o serviço. O principal serviço dele é o bash. E aqui no Nginx, o principal serviço dele é o script do próprio Nginx. Beleza? Agora, se eu vier aqui, ó, e dar uma taxa nesse cara aqui, o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer? Olha só. Deixa eu ver aqui. Attach. Vou colocar o ID. Attach. Vou colocar o ID do meu Nginx. O que vocês acham que vai acontecer? É isso mesmo, vi vocês respondendo aí. É isso mesmo. Ele vai ficar parado. Ele vai ficar piscando lá e parado e verificando tudo que está acontecendo como se fosse um log. Olha só. Ele está parado aqui, ó. Se eu tentar acessar esse cara agora, o que ele vai fazer? Vou atualizar aqui a tela, ó. Tô atualizando. Olha só. Ele vai mostrar para mim tudo o que está acontecendo dentro do pod. Desculpa, pod não, porque a gente não trabalha com Kubernetes, mas a gente vai trabalhar dentro do container. Então, o attach, o principal entry point não é o script, não é esse cara. Então esse script ele tem essa opção de log. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar parado aqui, ó. Ele não vai sair daqui. Tá vendo? Então essa é a diferença de você ter um entry point com um script, por exemplo. Quer ver? Vamos ver esse script. Ó, agora eu até matei o container. Subir aqui ele de novo. Subir ele de novo. Deixa eu acessar esse cara aqui. Exec. Observe. Lembra do entry point que eu falei para vocês? Ó quem tá aqui, ó. Script do binário. Tá vendo? Se eu vier aqui, vai ter um script do próprio Nginx que na verdade ele vai te mostrar os logs lá como entry point. Tá vendo aqui, ó? Ele te mostrando os logs como entry point. Então o principal entry point dele são os logs. Beleza? Então vocês entenderam como que funciona essa questão de acesso do entry point. A gente vai ver ali quando a gente for criar principalmente um Dockerfile, ou criar uma imagem, como que a gente aponta qual que é, como que você quer que funcione o entry point da sua imagem, do seu serviço. Beleza? Bom, sabendo disso, pessoal, eu vou estar parando por aqui. Eu acho que tá ficando muito grande essa aula. Eu vou vir com outros comandos aqui para vocês aprenderem, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.